Olá, seja bem-vindo à Escola Dominical Virtual da ala Cidade Operária. Você já me conhece, eu sou Cesostre e este é o vídeo de número 3. Nele estamos estudando as sessões 91 e 92 de Doutrina e Convênios. Uma curiosidade que eu trago para a aula de hoje é que a Bíblia que Joseph Smith usou para seu projeto de tradução continha uma seção designada como apócrifos, que trazia em seu conteúdo 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, a Sabedoria de Jesus, o Filho de Siraque, Baruque, o Cântico dos Três Santos, Susana, Bel e o Dragão, a Oração de Manassés e 1º e 2º Macabeus. O nome apócrifo é derivado de um termo grego que significa oculto ou escondido. Também é frequentemente usado para descrever outras obras de origem antiga, como por exemplo os manuscritos do Mar Morto, a Biblioteca de Nag Hammadi ou livros do Novo Testamento não adicionados ao cânon adotado como a Palavra de Deus. A revelação na seção 91 aborda apenas os livros específicos encontrados na Septuaginta, que não estão na Bíblia hebraica, ou os apócrifos, que são aceitos pelos cristãos católicos, mas não pelos cristãos protestantes. Em linhas gerais, o Senhor fala positivamente sobre os livros apócrifos, dizendo que há muitas coisas neles que são verdadeiras e em sua maioria está traduzido corretamente. No entanto, estes livros não foram traduzidos pelo profeta, que os conservou em sua compreensão original. Mas atentem a isto: as instruções dadas em Doutrina e Convênios 91 não devem ser aplicadas a todas as obras apócrifas, que variam amplamente em suas reivindicações de autenticidade e utilidade. Essa revelação é útil para alertar os santos dos últimos dias a não dar muito valor a livros fora do cânone das Escrituras estabelecido pelos servos autorizados do Senhor. Esses livros podem ser úteis e esclarecedores, mas não têm o mesmo peso que os livros canônicos. As verdades apócrifas devem ser analisadas e comparadas ao cânone das Escrituras da Igreja antes de serem aceitas como verdade. A palavra cânon é de origem grega e significa decreto, regra que diz respeito à fé, à disciplina religiosa. As obras padrão são os que devemos usar para testar a veracidade de outros escritos, especialmente aqueles que afirmam ser também de origem antiga. Na seção 91, versículos 4, 5 e 6, aprendemos que os princípios ensinados nestes versículos não se aplicam apenas aos apócrifos, mas também podem ser aplicados de maneira geral a qualquer livro. Devemos abordar quaisquer ensinamentos contidos nas Escrituras, literatura, filme ou música, com a mesma iluminação do Espírito, buscando com isto obter os benefícios que podemos absorver deles. Ler, ver ou ouvir obras obscenas é degradante e não nos traz nenhum benefício. Mas se algum benefício fosse adquirido da audição, leitura ou visualização destes conteúdos, perderia seu valor pelo mal causado ao espírito. No entanto,
existem obras sublimes em todos os ramos do esforço humano que nos elevam e nos beneficiam muito. O Senhor continuamente admoestou os santos a não apenas buscar os melhores livros, mas também a buscar todas as coisas boas. Joseph Smith resumiu essa filosofia da seguinte forma: se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Como discípulos de Jesus Cristo, temos a obrigação de buscar coisas que trazem mais benefícios. Muito deles vem de nossos irmãos e irmãs de outras religiões e culturas e origens. Tendo o Espírito como nosso guia, devemos abraçar todas as coisas que trazem benefícios ao buscarmos tornar o mundo um lugar melhor. Agora, na seção 92, versículo 1, observamos que o Senhor faz referência ao mandamento concedido anteriormente na seção 78, versículo 11, e pede aos membros da Ordem Unida que se organizem por um vínculo ou convênio eterno que não pode ser quebrado. Em uma parte dessa revelação, Frederick G. Williams foi convidado a ser um membro ativo da ordem. Interessante, um dos sinônimos de animado na linguagem da época era ativo. A palavra ativo é frequentemente usada para distinguir alguém que participa dos eventos sociais e religiosos da igreja, de alguém que apenas consta nos registros da igreja sem frequentar com uma certa regularidade. Existem vários motivos pelos quais as pessoas ficam inativas, tá? Essas pessoas precisam de nosso amor e encorajamento e não de nosso julgamento. Infelizmente, algumas pessoas tratam a igreja como um restaurante. Eles entram no restaurante com a expectativa de ser servido. Essas pessoas costumam reclamar: não estou sendo atendido a contento, não estão me atendendo como eu esperei, eu não volto mais nesse restaurante. E assim, algumas pessoas tratam a igreja. Elas criam expectativas e em cima de suas expectativas que não são, eu diria, realizadas, atendidas, elas vão embora. Eu não me atrevo aqui a formar juízo, apontar quem pode estar errado, quem pode estar certo. Não, não é minha função, não é a função desse vídeo, mas pensemos sobre isso, tá? Em que tipo de restaurante nós estamos? A participação na igreja será uma experiência mais enriquecedora se a tratarmos como um grande banquete de comemoração. Precisamos perguntar: o que estou fazendo para abençoar e servir aos outros? Quando o Senhor pediu a Frederick G. Williams que fosse um membro ativo da Ordem Unida, foi uma maneira simples de pedir-lhe que contribuísse e fosse proativo em seu serviço. O Senhor espera o mesmo de cada um de nós. Nesta época de pandemia, muitos estão desistindo de participar do grande evento preparado por Deus. Não seja um destes. Fique firme. Aqui, na Igreja de Jesus Cristo, é o seu lugar. O Senhor nunca desistiu nem desistirá de nenhum de nós. Em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém.